E aí, gente? Sou o professor Diego, professor de arte, como vocês já me conhecem. E assim, como prometido, né, eu fiz essa videoaula para a gente iniciar a aula 5, que é arte na Idade Média ou Idade Média, arte medieval, como vocês queiram falar. E é uma maneira pela qual essa questão da videoaula, eu peguei com o professor Clayton, certo? Professor Clayton, muito obrigado aí pela dica, pela ideia, como uma forma da gente continuar com o conteúdo e não ficar tão, vocês não ficarem tão prejudicados, né? Já que está passando o tempo e a demanda de estudo tem que continuar, né? Então, foi outra forma assim que eu encontrei, graças a Cleiton, para que a gente continue com o nosso conteúdo didático, tá bom? Para que a gente dê continuidade ao nosso letivo. E assim, gente, perdoe-me, literalmente perdoe-me o amadorismo. É a primeira vez em toda a minha vida que eu faço uma aula, uma videoaula. É a primeira vez que eu posto vídeo no YouTube. Então, quanto mais essa questão de é a primeira vez que eu faço uma videoaula, tá certo, gente? Então, perdoe meu amadorismo, mas estou aqui no meu canto, no meu quarto, tentando passar um conteúdo para vocês, tá certo? E, desde já, qualquer dúvida, só falar lá no grupo, manda no privado, tem a caixinha lá de mensagem no YouTube, no direct, onde vocês preferirem, tá certo, gente? E a gente vai iniciar a aula 5, que chama-se o transcendental e o decorativo, ou seja, que é arte medieval, tá certo, gente? E assim, como eu sempre costumo falar em sala de aula, eu costumo dizer, certo? Todo movimento artístico, ele sempre vai ser baseado no seu contexto histórico. Sempre. Se a gente puxar para a nossa atualidade, quantos movimentos artísticos já não estão sendo criados com base nessa pandemia que nós estamos passando? São muitos, nem que seja numa pintura, ou nem que seja numa conversa de grupos de artistas se juntando para fazer um trabalho como esse. Muitos. E a mesma coisa era naquela época, certo? Então, todo movimento artístico, ele sempre vai ser baseado, certo, em um contexto histórico, sempre. E que esse contexto que a gente está falando é a Idade Média. E o que foi a Idade Média? Que você já deve estar cansados e saturados de saber. Foi um período que durou cerca de 1000 anos, certo? Em que o poder central, enquanto instituição que regrava o comportamento das pessoas, moldava a maneira como as pessoas tinham que andar, agir, etc., enquanto instituição era a própria igreja, certo? Ela foi a grande instituição que fez com que toda a sociedade europeia, quando eu falo Idade Média Europeia, toda a sociedade europeia estava sujeito aos preceitos da igreja. Eu falo isso porque também existe China medieval, Japão medieval, mas na próxima aulinha Arte no Oriente eu falo um pouco mais sobre isso, tá bom? Por hoje eu vou focar no nosso Ocidente desculpa, como arte na Idade Média, tá bom? E como foi que surgiu esse contexto da Idade Média? Eu vou tentar dar uma pincelada, tá bom? O professor Wellington, ele pode complementar melhor com vocês essa informação, mas se a gente pensar de uma forma muito resumida, pensando na ideia que eu falei de contexto histórico, a Idade Média surgiu da seguinte maneira. Como vocês sabem, Roma ela passou por muitos tipos de governo, e o último foi o Império. Após a queda do Império Romano, já que a Idade Média se iniciou-se após a queda do Império Romano, por que o Império Romano entrou em queda? Porque o governo estava totalmente em declínio, como vocês já sabem. A questão da cultura pão e circo ele já não aguentava mais aquele entretenimento barato, entendeu? Então teve muita revolta, muita rebelião, muitas guerras, muitas brigas, muitas lutas. E por conta disso, teve muita invasão de bárbaros em outros territórios. Bárbaro eram os desertores dos territórios, né? Eles saíram de um determinado território e iam para outro, certo? Outros, então, eram chamados de bárbaros. Então, devido à evasão de muitos bárbaros, devido ao contexto do Império Romano, certo? Eles migraram, fugiram. A igreja, única instituição, como é que eu posso dizer? Única instituição que organizacional daquela época, ela abrigou essas pessoas
e as pessoas passaram a trabalhar por essas igrejas, certo? Ela acolheu essas pessoas, as pessoas passaram a trabalhar para elas, aí teve a questão do início do feudalismo, que o professor vai falar melhor isso para vocês, a questão de pagar imposto para cuidar da terra, ou seja, então o período da Idade Média surgiu a partir daí, a partir do momento em que a igreja pôde ter essa organização dessas pessoas. Então, ela veio com tudo, certo? Então, a Idade Média surgiu a partir daí. Vale salientar que quando a gente fala em arte da Idade Média, a gente tem que falar em arte sacra e em arte profana. Por quê? Porque tudo aquilo que não seguia os preceitos da igreja era considerado como arte profana. Tudo. Tudo aquilo que era contra ao preceito da igreja era que não seguia os preceitos, era chamado de arte profana. Por quê? Porque como a igreja estava tomando conta de tudo aquilo dali, ela também queria agir no comportamento das próprias pessoas. E a igreja ela vai se apropriar da arte para esse fim. Ela vai se apropriar da arte para esse tipo de manifesto, que vai ser o manifesto cristão. Que manifesto é esse? Cristão, teocentrismo, figura de Deus sobre o centro de todo o universo. Certo? Então, preste bem atenção na seguinte coisa. A igreja, com esse poder que ela já estava tendo sobre essas pessoas, elas passaram a dizer como as pessoas deviam andar, as pessoas como deviam agir. Certo? A igreja veio com tudo dessa forma, tá bom? E a igreja vai se apropriar da arte para esse fim. Uma das maneiras foi o próprio canto gregoriano, como o próprio livro vai falar aqui, ó. Canto gregoriano. O canto gregoriano, gente, ele foi um tipo um tipo de canto que ele entrou com um decreto pelo Papa Gregório I como uma forma de mostrar nas missas a vida de Cristo, já que toda manifestação artística da Idade Média, pensando pela arte sacra, era sempre para falar da Bíblia e da vida de Jesus. Sempre. Sempre. Pensando em arte na Idade Média, pelo ponto de vista do teocentrismo, pelo ponto de vista cristão, pelo ponto de vista sacro, certo, gente? Então, toda a arte ela foi baseada na vida de Jesus. E no canto gregoriano não era diferente. Inclusive, eu coloquei aqui, certo? Um exemplo que é claro de um canto gregoriano, que ele foi instaurado pelo Papa Gregório I como mais outra forma de buscar fiéis para que esses fiéis frequentassem essas igrejas, tá certo? Então, a música era exatamente desse tipo. Logicamente que não vai ser tudo isso, mas só para mostrar para vocês um pouco como era essa questão do canto gregoriano. Pois é santo céu. São 6h24. Escutando uma música dessa? Nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vale salientar que esses cantos, gente, eles eram cantados em latim, certo? E eles tinham como característica principal narrar a vida de Jesus. Vou até colocar aqui canto latim para mostrar para vocês um pouco de como seria esse canto na época. Era noite quando Ana ouviu gritos e o barulho das metralhadoras. Foi muito importante para o período medieval. Vale salientar que esse termo Idade Média ou Idade das Trevas, certo? Ele só veio ser batizado já no Renascimento, já pelas ideias iluministas lá do Renascimento, porque eles consideravam como a década, como a era atrasada e que, portanto, foi dado esse termo, Idade Média. Por que é chamado de Idade Média? Segundo eles, os renascentistas, porque era um período que vai dividir a Idade Antiga para a Idade Moderna. Renascimento é início da Idade Moderna. Então, a Idade Média ela vai ver aí como para fazer uma separação da Idade Antiga para a própria Idade Moderna, certo? Que o Renascimento é o início da Idade Moderna. Voltando ao nosso conteúdo, aqui seria o canto gregoriano cantado em latim, certo? Que foi um tipo de música que era muito forte naquele período também.
Mas falando de arte na Idade Média, principalmente em música, gente, da mesma forma que existiam as músicas sacras, existiam as músicas profanas, certo? Vale salientar que as pessoas viviam da agricultura naquela época. Então, como uma forma de comemorar boas colheitas, eles tinham suas festas, eles tinham as suas danças, as suas festividades. Agora, lógico, a igreja não precisava saber disso, certo? Porque se a igreja soubesse, ela punia, porque para aquilo não seguia os preceitos de Deus. Então, quando eu coloco aqui, ó, música na Idade Média, não vai aparecer o canto gregoriano, embora que o canto gregoriano seja uma marca de registro para a música sacra naquele período medieval. Mas quando eu coloco aqui música medieval, ó, logicamente que é uma música que ela não vai, como é que eu posso dizer, não é original da época, logicamente, mas é apenas para dar uma ideia de como eram as músicas daquela época. Essas músicas tinham como objetivo, principalmente, a questão do divertimento, casamento. E quando a gente fala em casamento medieval, se a gente pensar em casamento enquanto amor de verdade, que duas pessoas que se amam de verdade, esse tipo de casamento, de amor, que é totalmente diferente do que mostra nos filmes, só existia com os camponeses. O clero não, mas a monarquia na época, o rei, o príncipe, a princesa, eles casavam a fins de interesses políticos e econômicos. Mas se pensar enquanto amor de verdade em homem e mulher, ou se pensar por essa questão de casamento entre eles, de pessoas que se amavam de verdade, isso surgiu exatamente somente com os camponeses da própria Idade Média, certo? Essa questão do casamento, uma música mais animada. A gente pode chamar como uma música animada para aquele período. As boas colheitas, as boas festas, as festas de casamento, em que duas pessoas realmente se gostavam de verdade, tocavam músicas desse estilo. Lembrando que tem as danças também, as danças camponesas, que naquela época eram chamadas de carola. Colocar dança na Idade Média, por exemplo, se colocar camponesa, por exemplo, vamos ver o que é que vai aparecer. Eu quero mostrar aqui as danças. Esse tipo de dança que era contra os preceitos da igreja, certo? Isso era, na verdade, um tipo de dança que servia, sobretudo, para dentro daquela sociedade feudal, certo? Para os camponeses da época. Logicamente que não era seguindo os preceitos da igreja, certo? Então, é só para mostrar para vocês que é uma dualidade aí. A igreja vinha com tudo, mas as pessoas também tentavam se divertir da sua maneira, sem seguir essa regra que a igreja queria instaurar naquela época, certo, gente? Então, a Idade Média foi tudo isso, certo? Então, estou mostrando aqui para vocês agora um livro chamado, que é um livro de iluminura, certo? Que seria mais uma forma, nas missas, certo? Falar da vida de Jesus. Agora, através da escrita, logicamente. Quando a gente fala em período medieval, é um período em que mais de 80% daquela população era analfabeta. Os únicos que eram letrados, alfabetizados, eram o pessoal do clero, a monarquia e os monges. Os monges, eles escreviam manualmente cada passo de livros e narravam na igreja.
e eles colocavam essas ilustrações como uma forma da compreensão ficar mais fácil, porque as pessoas às vezes não compreendiam, eram as pessoas analfabetas. Então, essas figuras também, dentro desse contexto de missa, tinha como objetivo de mostrar para aquela população como o que Jesus sofreu, sempre na ideia de falar da vida de Jesus, certo? Okay. Isso aqui é um exemplo de iluminura, tá bom, gente? Iluminura. Também vale salientar, acima de tudo, que algo muito forte na Idade Média foi dois tipos de arquitetura. A arquitetura gótica e a arquitetura românica. A românica veio primeiro, ali na alta Idade Média, por assim dizer. O que é que vai diferenciar da arquitetura gótica para a arquitetura romântica? Porque na arquitetura românica, por exemplo, o que tem que ser levado em consideração? Tem que ser levado que eram prédios menores, eram templos que serviam como igrejas, que serviam como casas, como castelos, mas eram templos também para louvar a Jesus. Mas a arquitetura românica, por exemplo, os prédios eram menores, não tinha a questão de vitral, tinha pouca ventilação lá dentro e não tinha muita claridade. As paredes eram mais enrijecidas, os pilares eram mais grossos, porque tinha como objetivo, eles pegaram aquele arco que existe na arquitetura de Roma, certo? E a reaproveitaram na arquitetura românica, certo? Então, isso seria um dos objetivos, uma das características clássicas da arquitetura românica, certo, gente? Outro livro de iluminura, que está tudo misturado, iluminura. Aqui. Outro exemplo claro, certo? Para mostrar para vocês a questão da arquitetura românica, certo? Menor, os interiores desses edifícios eram bem mais escuros, mas também eram realizadas missas, etc. No entanto, só para mostrar para vocês, ele vai diferenciar da própria arquitetura gótica. Outro parte de iluminura. Por quê? Porque a arquitetura românica. Por quê? Deixa eu mostrar, voltar aqui. Porque, na verdade, a arquitetura gótica ela vai trabalhar com os traços verticais. Os pilares são mais finos. A questão dos vitrais, eu até esqueci de colocar aqui. Deixa eu botar aqui as questões dos vitrais, ó, que passou a existir, sobretudo, na própria arquitetura gótica, certo? Essa arquitetura gótica ela é um pouco mais bem detalhada, ela é um pouco mais bem elaborada, exatamente como uma forma também de atrair os fiéis daquela época, como também os vitrais eles passaram a existir a princípio para iluminar os próprios ambientes das próprias capelas, das próprias missas, tá certo? Que eram realizadas naquela época. Então, os vitrais, eles tinham como esse objetivo principal, certo? Você pode perceber que é o vitral. Seria, na verdade, um vidro que tem uma imagem chumbada, provavelmente narrando os acontecimentos de Jesus, tá vendo? Você pode perceber que eles são claros, que era um objetivo também de clarear esses ambientes internos aqui naquela época, tá bom? Tudo isso aqui é vitral, que é algo que existe até hoje em muitas igrejas que são construídas, tá vendo? Pode perceber. Tá vendo? Isso é chamado de vitral. Certo? Então, era vertical. Por que verticalismo? Para ficar próximo a Deus. Lembrem, Idade Média, teocentrismo, figura do ser humano sobre o centro do universo. Então, o que é que vai diferenciar da arquitetura gótica para a românica? Porque a românica é menor, os pilares são mais grossos e os interiores desses edifícios eles eram escuros, não tinha tanta iluminação. Já a arquitetura gótica ela é muito maior, ela é muito mais extensa, ela é muito mais bem detalhada e ela vai trabalhar com a ideia do verticalismo, que é para ficar próximo, a ideia era ficar próximo a Jesus, certo? Esse seria um dos exemplos claros, tá bom? Românica, iluminura, já falei. Também, gente, além do canto gregoriano, também tem a questão do teatro medieval, certo? Quando a gente fala de Idade Média, que o livro ele vai focar pouquíssimo, mas só para mostrar para vocês que o teatro medieval ele foi muito forte. Hoje, se existem peças de teatro que falam da vida de Jesus, isso é influência exatamente da própria Idade Média.
coisa que eu quero que vocês saibam. O teatro medieval, gente, a princípio, ele passou-se a ser apresentado dentro dessas missas, certo? Que eram realizadas principalmente os domingos, que é algo que se predomina até hoje, missa aos domingos, né? No entanto, devido a essas igrejas estarem abarrotadas de fiéis, eles passaram a apresentar fora. E, a princípio, esses eram montados grandes palanques, e era montado toda a vida de Jesus, desde quando ele nasceu até, enfim, toda a vida de Jesus. Então, esse termo que a gente conhece como Alto do Natal foi exatamente o período que surgiu nessa época. Alto devido aos palanques que eram altos, para que muitas pessoas pudessem acompanhar a trajetória da própria vida de Jesus. Inclusive, aquela peça que tem em Nova Jerusalém, Pernambuco, é um exemplo claro de como era o teatro medieval. Esses teatros, a princípio, eles eram apresentados dentro das igrejas, depois passou a ser apresentado fora, mas também eles eram apresentados dentro da própria aristocracia, para falar também da vida de Jesus, certo? O teatro medieval ficou muito conhecido dessa maneira. Se pensar de uma forma profana, existiam muitas manifestações teatrais dentro das próprias danças, daquele estilo que eu lhe mostrei, das músicas que eu mostrei, mas sem muita expressividade, porque o que vai se predominar é exatamente o próprio teatro medieval, certo? Existia naquela época as confrarias, que eram grupos de pessoas que eram uma espécie de empregados. Eu quero que você faça tal coisa. Ensene a vida de Jesus em missa e tal dia. Eles faziam toda a trajetória da vida de Jesus, e por isso que era chamado de confrarias, certo? Que eram, na verdade, grupos específicos daquela época que tinham como objetivo servir algo. E naquela época era exatamente isso, certo? A questão nesse caso, um dos motivos pelos quais era exatamente a questão da narração, a apresentação da vida de Jesus, certo? Deixa eu ver, Iluminura já falei, arquitetura já falei, arquitetura gótica românica, gregoriano, deixa eu ver, arte no Oriente Médio, a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Tem a questão muito interessante, gente, que também tem os afrescos, né? Os afrescos, na verdade, medieval. Ó, os afrescos, essa aqui já é renascentista, ó. Essa aqui, ó, vocês podem perceber que todos esses aqui, ó, são afrescos medievais, tá vendo? Ou seja, que era falando da vida de Jesus, mas ele não vai ter aquela tridimensionalidade que passou a existir no Renascimento, certo? Essa questão do Jesus claro, essa questão do Jesus de uma barba bem feita, isso já é uma concepção renascentista. Da mesma forma que essa questão do diabo com os chifrinhos, isso foi obras da própria Idade Média, na época, como uma forma de punir quem não seguisse os preceitos daquela época. Entendeu? Então, esses afrescos, ó, tudo isso são características principais daquele período medieval também, sempre falando da vida de Jesus. Tá bom? Afresco medieval. As gárgulas, gente, que também vale salientar, certo? As gárgulas, ó, que elas têm como objetivo exatamente reter a água que vinha da chuva, mas aí muitas pessoas disseram que tinha como objetivo de espantar os maus espíritos, os mitos que surgem daquela época, né? Deixa eu ver se tem mais outra coisa aqui, ó. As gárgulas, que a princípio elas eram menores, mas aos poucos elas iam crescendo, né? Ó, e eram extremamente expressivas, né, gente? Essas gárgulas que elas existiam principalmente na arquitetura gótica, né? Ó, olha só que interessante, gente, essa tridimensionalidade aqui, muito bacana, né? Então, gente, deve ter faltado alguma informação. Com certeza, na próxima aula, sendo presencial ou não, eu vou falar sobre a arte mais da China, a arte no Oriente, e eu volto com alguma informação com relação à Idade Média, certo? Como eu falei, essa foi uma forma que eu encontrei pela qual para passar o conteúdo, e qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato, tá bom, gente? Então é isso, um bom final de semana, bons estudos, certo? E tchau, tchau, até a próxima.